Olá pessoal, como é que estão? Tudo bom? Espero que todos vocês estejam muito bem e com saúde. Para quem não me conhece, meu nome é Elvio Fernandes e o seu qual é? Deixa aí embaixo seu nome, a cidade ou o estado que você está falando. Hoje é dia 9 de julho de 2021. 9 de julho é uma data muito importante na história do estado de São Paulo. Se você não sabe, foi uma data que, enfim, comemorativa à Revolução Constitucionalista de 1932. E o que aconteceu em 32? A gente vai contar um pouquinho da história para que vocês entendam melhor o ponto de vista daquilo que a gente viu e aquilo que a gente percebeu nessa revolução da Constituição de 32. A nomeação de interventores por Getúlio Vargas causou uma revolta popular. Desde a vitória dessa revolução de 1930, que levou Getúlio Vargas ao poder pelas armas, São Paulo se encontrava em situação de inferioridade em relação à política brasileira, pois o governo federal nomeava interventores de sua inteira confiança para dirigir os destinos dos paulistas. O descontentamento acabou ocasionando vários comícios contra o governo federal realizado na capital paulista com enorme participação popular e discursos inflamados que defendiam o brio do povo bandeirante, do povo daqui de São Paulo. Lembra alguma coisa que está acontecendo hoje, em dia, atualmente? Em 22 de maio de 1932, as manifestações nas ruas de São Paulo contra o governo Vargas tomaram um vulto. O ministro da Justiça, Oswaldo Aranha, foi enviado para a capital para conciliar os interesses de Getúlio Vargas na escolha de um novo secretariado. Bom, a intromissão resultou em violentas manifestações que conquistaram a adesão de integrantes do Exército e da Força Pública. Então, Força Pública, hoje é chamada de Polícia Militar, né? Antes era a Força Pública. Os secretários nomeados eram de inteira confiança do interventor, então o embaixador Pedro de Toledo. A derrota da missão de Oswaldo Aranha provocou na noite de 23 de maio exultantes manifestações pela vitória alcançada. A população saiu às ruas do centro da cidade, onde ocorreram atritos com os partidários, né, do ditador, que foram agredidos na via pública. A revolta popular. Jornais governamentistas foram empastelados e incendiados. Mas o fato mais grave foi o ataque à sede da Legião Revolucionária, pois a reação dos legionários em defesa do prédio de suas vidas restou em vários feridos e até na morte de 4 jovens, cujos nomes resultaram na formação da sigla MMDC, homenagem a Martins, Maragaia, Drauzio e Camargo. Por meio do MMDC, o movimento paulista conspirou contra Getúlio Vargas na noite de sexta-feira, 8 de julho, com os ânimos exaltadíssimos. Populares manifestaram-se pela Revolução, com a adesão das tropas federais da 2ª Região Militar e da Força Pública, a atual Polícia Militar. Na tarde do dia seguinte, 9 de julho, hoje, né, assumiu interinamente os comandos das tropas o coronel Euclides Figueiredo, que recebeu ordens do general Isidoro Dias Lopes, líder da revolta de 1924, e em poucas horas o controle pelo revolucionário paulista era total. O MMDC ocupou a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. De lá saiu o primeiro contingente de civis armados que lutaram ao lado das tropas regulares do Exército da Milícia Paulista. E qual que foi o desfecho? Vamos lá, vou explicar para vocês. Não foi tão bom assim quanto a gente imagina. Na tarde de 10 de julho, de frente ao Palácio dos Despachos, situado no pátio do colégio, o povo paulista e as tropas proclamaram o interventor Pedro de Toledo o governador do estado, através de um decreto. O decreto era o 5.622-A, de 1932. Foi oficialmente o MMDC como entidade, sendo presidida pelo secretário de Justiça do Estado, o jurista Valdemar Ferreira. Depois de quase 3 meses de luta, sem os esforços e adesões que haviam sido prometidas por outros estados da federação e sem condições materiais para continuar completamente e só sitiado, São Paulo se rendeu em 2 de outubro de 1932.
A Constituinte seria eleita em 3 de maio de 1933 e a nova Carta Magna promulgada em 16 de julho de 1934. A luta dos paulistas não foi em vão. Hoje, passado 82 anos dessa epopeia, temos sempre que reverenciar os heróis de 1932 e a data magna de 9 de julho. Os heróis de 9 de julho. Bom, 82 não, me parece que é 92 anos, não é isso? Acho que é 92. As primeiras vítimas de 1932, ao contrário do que foi, muito se escreve, dos dias atuais, não eram estudantes, eram em memória dos 4 heróis que tomaram a rua em maio de 32, do MMDC, posteriormente criada a entidade que faleceu a 5ª vítima do trágico acontecimento em 12 de agosto de 1932, Alvarenga. Os restos mortais dos grandes mártires dessa Revolução Constitucionalista de 32 descansam hoje no monumento do Mausoléu do Obelisco, no Ibirapuera, aquele obelisco do Ibirapuera, né? Aquele monumento no final da 23 de maio. Os 5 heróis de 32 foram homenageados com nomes de ruas no bairro do Butantã, aquele que vai para a USP. Na capital, e pela Lei 13.840 de 2009. Orlando de Alvarenga e dos heróis anônimos da Revolução Constitucionalista de 32, em justa homenagem a Orlando de Oliveira Alvarenga, né, que enfim foi o último falecido nessa revolução. Uma revolução. O povo paulista ele é um povo tradicionalmente lutador. Ele vai para a luta, ele vai para cima, ele vai e realmente São Paulo só se tornou essa grande megalópole, essa grande metrópole, a locomotiva do país graças ao que é a luta de um povo que realmente quer justiça, que realmente quer o melhor, luta pela sua soberania, pela sua liberdade e pelos seus anseios e desejos de uma pátria livre, da sua soberania, de poder lutar e trabalhar em paz. Sem esses tiranetes, esses tiranos, ditadores que a gente vê tentando pelo menos alçar voos, destruindo a Carta Magna, destruindo a Constituição, passando por cima de todas as leis, as regras estabelecidas. E a gente vê hoje um conluio por parte de legisladores, por parte de juristas, por parte da própria Suprema Corte, a qual muitas vezes interpreta da maneira que melhor lhe convém a sua ideologia ou seus projetos de auxiliar alguns chegarem ao poder. O povo de São Paulo não vai deixar. O povo brasileiro não vai deixar. E que sirva de exemplo a data de 9 de julho de 1932, para que isso não ocorra novamente. E se precisar, senhores, se precisar, estaremos lá, lutando pela soberania do nosso país, pela nossa liberdade, que seja feita a Constituição verdadeira. Nós somos o povo, nós somos o poder, eles são os constituintes, mas nós é que elegemos e fazemos com que criem essas leis e respeitem essas leis criadas. A nossa Carta Magna ela é soberana, E nós temos aí as Forças Armadas, que são a única instituição realmente moderadora, aquela que pode e deve e vai restabelecer e garantir a lei e a ordem. Né? As quatro linhas da Constituição. O artigo 5º da Constituição, garantido o restabelecimento da lei e da ordem, tá aí. Esperem para ver. O tigre não é de papel. Gente, se gostaram do vídeo, deixa um like. Se não gostaram do vídeo, deixa o dislike. Mas explica por que não gostou. Eu sei que tem muita gente aí que quer o caos, que quer a confusão, quer a balbúrdia, né? Quer a turba. Mas a gente está preparado para isso. E com Deus, até o próximo vídeo. Valeu!